Olá pessoal, Rafael Zen, conector de vidas passadas, e eu vou responder aqui uma pergunta que costuma surgir quando a gente fala em termos de regressão de memórias e regressão de vidas passadas. Primeiro, e aquela tal de lei de esquecimento, ela existe de verdade? Quando a gente está fazendo uma regressão, a gente não está burlando alguma coisa? E por que a gente não recorda de vidas passadas de maneira espontânea? Então vejam só, são duas perguntas, mas elas vão se juntar numa mesma resposta. Vamos começar pela última delas, e aí vai ficar fácil de você compreender a primeira. Por que nós não recordamos de vidas passadas? É muito simples. Você consegue recordar o que você almoçou na semana passada? Algumas pessoas não conseguem recordar nem o que elas fizeram na semana passada. E outras tantas vão dizer, eu não lembro nem o que eu jantei ontem à noite. Tá? Então vejam só, a condição da consciência humana hoje ela é muito dispersa. E ela tem muita dificuldade para registrar informações pertinentes e coerentes para nós. Então, a gente não consegue recordar nem mesmo coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Nós não conseguimos recordar com muita clareza nem mesmo eventos importantes da nossa infância, coisas que nos marcaram, coisas que foram coerentes para nós. Nem todas as pessoas têm essas memórias. Vamos pegar um exemplo diferente para você compreender? Todas as pessoas sonham, porque sonhos são experiências que nós temos no mundo dos sonhos, no mundo astral, tá? No mundo da alma, não importa o nome que a gente queira dar. Quantas pessoas conseguem recordar dos seus sonhos, tá? Escreve para mim, você que está aí acompanhando comigo, você lembra do que você fez à noite? Em geral, as pessoas têm fragmentos da noite, mas todos nós vivemos experiências noturnas com a mesma intensidade com que a gente vive durante o dia. Então, quando você vê as coisas por esse panorama, você diz assim, realmente, né? Se a gente tem dificuldade para lembrar da nossa infância, que está aqui, ó, que não tem assim aquele intervalo de uma vida para outra, que é um pouco mais próxima. Se nós temos dificuldade para nos recordar dos nossos sonhos, tá? Fica um pouco simples de compreender, ok, por isso que nós temos dificuldades para lembrar de outras vidas. Tá? Então, assim, a primeira grande limitação para nós trazermos as nossas recordações chama-se consciência. Tá? A consciência é o grande delimitador entre nós recordarmos o que nós fizemos ontem e nós não recordarmos. Por quê? Se o seu dia de ontem você fez com a cabeça nas nuvens, desconectado de tudo, sem um mínimo de estado de consciência, sem um mínimo de estado de presença, você não vai lembrar de nada mesmo, porque você estava fazendo aquilo com o corpo enquanto a sua alma estava viajando aí pelo universo infinito. Estava no passado, estava no presente, estava com medo do que vai vir amanhã, estava magoada com coisas que você ouviu ontem. Você não estava lá. Simples. Então, né, como é que você vai lembrar disso depois se você nem estava ali totalmente dentro do seu corpo? Então, o estado de consciência é a primeira chave para a gente compreender por que é que a gente não lembra das coisas com tanta facilidade. Conforme o nosso estado de presença aqui, agora, na terceira dimensão do mundo físico se desenvolve, o mesmo estado de consciência ele começa a se abrir no mundo dos sonhos. E a gente começa a recordar melhor aquilo que nós fizemos à noite. E até que, por consequência do processo de despertar, aquilo para de ser sonhos para se transformar em experiências reais, sonhos lúcidos numa primeira etapa, projeções astrais num segundo momento, quando a gente começa a atingir a nossa multidimensionalidade. Com consciência, tá? Que ficar viajando lá de noite, assim, fazendo as mesmas coisas que a gente faz aqui não resolve muito, tá? Que é o que a maioria das pessoas faz. Legal? Então é fácil de compreender. Por falta de consciência no nosso dia a dia, é que nós não nos lembramos das coisas do dia a dia, né? E por falta disso é que nós não vamos conseguir trazer a lembrança daquilo que nós fizemos no passado, porque a nossa consciência lá, com exceções, tá? Mas ela geralmente é muito parecida com a que nós temos aqui. E muitos de nós tivemos já no passado aí, talvez grandes níveis de consciência, mas hoje não tem. Tem que trabalhar para resgatar aquilo, para conseguir incorporar aquilo de novo dentro da sua essência. Ok? Então, primeira pergunta, né, dentro dessas duas desse vídeo, eu diria que está respondido. Aí a gente vai se questionar, tá, mas existem algumas linhas que falam em lei de esquecimento, que a gente se esquece por benevolência, e tem outras explicações por trás disso que eu não vou entrar no mérito. Por quê? Porque eu sou universalista, eu não sou filiado a nenhuma doutrina ou entendimento. Tá?
O meu entendimento é da experiência prática, e a minha experiência mostra o seguinte: nós não conseguimos nos lembrar de vidas passadas porque nós não temos consciência. Então, inconsciência espiritual, que é essa condição humana que nós vemos nas pessoas hoje, tá? Ela é o grande diferencial entre você saber quem você é aqui no mundo e você acreditar quem você sabe. Entre você ser uma pessoa, vamos chamar assim, mais conectada, mais presente, e você acreditar que é uma pessoa espiritualizada. Então o que vai definir essas duas coisas é o nível de consciência em que você tem. Quanto mais essa consciência se expande, mais isso que popularmente se chama de leis perde o sentido, perde o seu fundamento, em função do conhecimento que essa expansão de consciência nos traz. Eu vou dar um exemplo bem simples para você entender, tá? Vai clarear várias coisas aí dentro de vocês. Por exemplo, se nós formos aí numa tribo nativa, existem várias, inclusive aqui na Amazônia, tem outras tantas pelo mundo, que nunca viu um avião. Então, para essas pessoas, existe uma lei intransponível aqui no nosso mundo, chama gravidade. E nenhum ser humano pode superar a lei da gravidade. Os pássaros podem, mas os seres humanos não podem. Existe uma lei que os impede de voar. A partir do momento em que os seres humanos eles foram expandindo o seu entendimento sobre as leis do universo, eles entenderam como é que a lei da gravidade funciona. E encontraram recursos para quebrar essa lei, para superá-la. Então, falar em lei de esquecimento, a gente pode utilizar o mesmo princípio. Ela existe, entre aspas, como lei, para aquelas pessoas que ainda não despertaram a sua consciência. Conforme você vai trabalhando para o seu despertar, aquela lei perde o sentido. Porque não importa se aquelas pessoas do seu lado são os seus antigos inimigos, né, como popularmente se diz, são pessoas com quem você teve desavença, ou se são os seus melhores amigos. Isso deixa de ser tão relevante. O importante é quem você é nesse momento. É aquilo que você constrói agora na vida deles. É como que você colabora com eles para que eles se tornem seres humanos melhores, não importando quem eles foram antes. É o quanto você consegue aprender com eles. Tá? É quanto eles transmitem para você, qual é o nível de troca, de fluidez que acontece na sua vida. Tá? Então, saber se eles eram isso ou aquilo é desnecessário, porque você está ali com eles dando o seu melhor. E, dentre esse seu melhor, talvez você os reconheça como pessoas do seu passado, porque sem dúvida são. Né? Aqueles que estão hoje assim na sua convivência são relacionamentos de diversos níveis antigos com você, com quem você sofreu níveis de desejo ou de aversão muito grandes. E eles estão aí para balancear as coisas, para aprenderem, para trocarem. Mas isso é irrelevante. Porque se você está consciente e presente, o mais importante é o que você dá para eles agora. E não aquilo que você ou ele, ou os papéis que vocês interpretaram no passado. Tá bem? Então, fica aí o meu entendimento, tá? Fica aí a minha percepção a respeito disso. E, como eu sempre digo, dúvidas, perguntas, deixa aí que eu te respondo, tá bem? Um grande abraço e até mais.